Bom dia. 2 Timóteo 2. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 2. Diz assim, tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Nesse capítulo, Paulo inicia dizendo para Timóteo se fortalecer na graça que é em Cristo Jesus. Só que esse conselho não é só para Timóteo, é para todos nós, para todo cristão. Não é só para pastores, não é para todos os cristãos. Nós temos que nos fortalecer na graça que é em Cristo Jesus. Se nós somos cristãos, nós nos fortalecemos em Jesus. É na graça que é em Cristo Jesus. Volto a insistir, na graça, igual a palavra nos diz. Fortalece na graça que é em Cristo Jesus. Não é na lei de Moisés, não. Não é nos profetas, não é em Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, Abacuque, não. É fortalecer na graça que é em Cristo Jesus. Se somos cristãos, se nós queremos ser cristãos, a nossa fortaleza é Jesus Cristo. Como que eu me fortaleço na graça que há em Cristo? É vivendo de acordo com a sua palavra. É praticando os seus ensinamentos, a sua doutrina. Nós não podemos falar que somos cristãos, mas se na hora do aperto, na hora da necessidade, nós resolvemos agir por conta própria. Nós resolvemos buscar força em qualquer coisa, em qualquer lugar, não em Cristo. Como disse, nós temos que nos fortalecer em Cristo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Veio o problema, ou estamos bem, em Jesus nós estamos. Houve uma ameaça de um problema, em Jesus nós estamos. Oba, uma bonança, uma tranquilidade, vitórias, em Cristo que nós estamos. É sempre nele. Nós temos que nos fortalecer nele, sabendo que nos fortalecer em Cristo não é o que muitos dizem e ensinam por aí. Não é você estar reinando aqui, não. Nós nos fortalecemos nele. Jesus era forte em Deus Pai, mas essa fortaleza em Deus Pai o conduziu a quê? Ele conduziu ele a sofrimento, a perseguições, a prisão, a humilhação, a ser chicoteado em praça pública, né? E até a crucificação. Mas ele estava se fortalecendo em Cristo Jesus, em Deus Pai. E ele disse, falou, olha, assim como Deus me amou, ele nos ama. Fortalecei no amor dele, fortalecei na graça dele. É a palavra dele. O problema é que nós tendemos sempre a fugir do Senhor. Quando vem um problema, nós nos desesperamos. Às vezes nós citamos o nome do Senhor, mas nós nos debandeamos. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nós não descansamos no Senhor. Os evangélicos viraram pessoas religiosas. Quando vem um problema, não, você é o diabo, é o capeta, é maldição, não pode. Eu sou de Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Não pode acontecer esse mal. Quem disse que não? Jesus disse que nós teríamos aflições, nós teríamos luta, nós teríamos batalhas. O nosso mestre teve, como nós não teríamos. Então isso aqui não é só para pastor, não é só para o pastor Timóteo, não. É para todos nós a recomendação. Nós temos que fazer o quê? Nos fortalecer em Cristo Jesus. O versículo 2 diz assim: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados,
a fim de que possam igualmente discipular outros. Olha, você ouviu de mim os ensinamentos que Paulo tinha dado a Timóteo. E ele não fez isso em secreto, não. Durante várias testemunhas, Paulo falou com ela como deveria ser o procedimento, como ele deveria agir como um homem, como pastor. Ele disse da seguinte forma, até como ele escolher pastor. Porque Timóteo, por ser uma pessoa de confiança de Paulo, ele nomeou para que fosse, como eu digo, nomeasse pastores, pastores para as congregações. E deu os ensinamentos como deveriam ser esses pastores. Que tipo de pessoa pode ser pastor? Ele fala que o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possa igualmente discipular os outros. Homens fiéis e capacitados. Ah, não é você pegar qualquer um. Ah, não, vou levantar eles como pastores. Ah, hoje estão levantando mulheres. Esse ministério não é para mulheres. Não existe mulher pastora. Nós vemos, inclusive, a recomendação de Paulo na primeira carta de Paulo, 1 Timóteo 3, no versículo 2, vou ler só para lembrar vocês aqui, não somente aqui, mas você acha também em 1 Coríntios, em Tito, ele diz assim, é fundamental, pois que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Equilibrado, tendo domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar e por aí afora vai. Mas é fundamental, pois que seja irrepreensível marido de uma só esposa. Portanto, é claro que não existe mulheres pastoras, não existe homens pastores que estão divorciados, não existe homens pastores que estão no segundo ou terceiro casamento, não existe homens casados com divorciada, é a palavra do Senhor. Não existe. Então não adianta vir falar, não, fulano é pastor, E eu que tenho ouvido de muitas pessoas falar, não, fulano é um pastor abençoado, é um homem de Deus abençoado. Não, ele está no segundo casamento, ele está no adultério. Ele não é nenhum homem de Deus abençoado. Essa que é a realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que nos fortalecer em Cristo. Como é que nós nos fortalecemos em Cristo? É exatamente vivendo a palavra. Se eu estou aceitando mulher aqui na igreja como pastora, se eu estou concordando com adultério, se eu estou concordando com divórcio, eu não estou me fortalecendo no Senhor e não estou conduzindo a igreja, os irmãos a se fortalecer no Senhor. Essa que é a questão. E olhar aqui também Tito também fala a mesma coisa. Em 1 Coríntios também é a mesma coisa. Então nós temos que conhecer a Cristo para nós nos fortalecer nele. Quem pode ser pastor? Ele falou, olha, como é que você vai escolher pastores aí? Tem que ser homens, marido de uma só mulher, e por aí afora vai. E da mesma forma que você aprendeu de mim, e Paulo sempre fala que podia ser imitador, porque ele era imitador de Cristo. Aquelas pessoas o Timóteo tinha que aprender dele. Versículo 3 ele fala, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Mas interessante, porque quando nós vemos isso aqui, nós vemos que é contraditório a tudo aquilo que as igrejas evangélicas hoje pregam e ensinam. Porque a igreja evangélica entende, estão ensinando por aí, primeiro para ser cristão tem que só viver reinando, só vitória. Os supostos pastores dessas igrejas têm que estar muito bem. Né? Tem igrejas aí, tá? Que estão pagando salário a pastor mais de 30 mil reais. Fora a casa que dão para morar, fora que ainda disponibiliza carro.
Tem igreja pagando isso. Ou seja, e o pastor tem que pregar, tem que ganhar dinheiro na igreja. Eu já recebi proposta de 24 mil reais. Hoje pastor é registrado, carteira assinada, tem aposentadoria, tem tudo mais. Mas isso não é o evangelho. Se eu for para um lugar para me receber um alto salário desse, eu não vou ter a preocupação de pregar o evangelho. O que é isso? Ou seja, a função do pastor é angariar ovelhas cada vez mais, ovelhas não membros, para o templo, e fazer de várias maneiras despertar neles a vontade e o interesse em ofertarem cada vez mais. Tem que estar constantemente criando campanhas e tudo, porque eles têm participação nos lucros, ou seja, é tipo vendedores. A comissão. Nós não podemos... não, pastor, mas eu sou pastor, eu estou passando dificuldade, a congregação está apertada, é difícil pagar o aluguel, é difícil para me viver. Não importa. Nós temos que pregar o evangelho, as lutas estão aí, vamos resolvendo, vamos apertando, vamos passando, mas temos que estar no evangelho. Nós temos que nos fortalecer em Cristo. Não existe a promessa nem para ovelha, nem pastores. Ninguém quer só reinar, só dominar, não. Essa promessa, quem ofereceu foi o diabo. O diabo ofereceu. Falou, olha, falou com Jesus lá no deserto. Dou tudo, tá vendo? Reino, dou tudo. Porque a mim me foi entregue. Ou seja, Deus entregou este mundo. Todo mundo, não, isso é de Deus. Não é de Deus, não. Foi entregue pro diabo. Basta as pessoas aprenderem a ler, a meditar na palavra de Deus. Em Lucas 4, vou ler só um versículo aqui, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Em Lucas 4, eu darei todo o poder, o diabo levou, versículo 5, então o diabo levou um lugar muito alto, ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Ele propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Isso é a voz do diabo, é o diabo falando, palavras do diabo. Presta atenção no que o diabo falou com Jesus. Eu te darei todo o poder sobre ele, toda a glória deste reino, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. E aí? Mas aí hoje, a maioria dos pregadores esquecem disso, quer dizer da seguinte forma, não, você tem direito a ser feliz, você tem direito a ter fazendas, casa, carro e tudo mais. Pastor tem que viver bem. Pastor tem que viver bem. Se o pastor está vivendo mal, está errado, está sob maldição. Isso não é o evangelho, não. Paulo está orientando, que eu participo dos meus sofrimentos. Paulo é um pregador fiel. Participa dos meus sofrimentos. Né? Como bom soldado de Cristo Jesus. Nós somos soldados de Cristo. Se Cristo é o nosso general, nós participamos de luta. O nosso general sofreu mais do que qualquer um de nós sofremos. E agora não vem falar que não podemos sofrer? Sofrimento vem para a vida de todo cristão, sim. Versículo 4 fala, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. O objetivo de um soldado é agradar o seu general. Nós falamos que somos soldados de Cristo. Mas a preocupação é envolver com coisas do mundo. É analisar a luz do evangelho, a luz da Bíblia. Me perdoe. Se você tiver outro entendimento, interpretação, me fala.
Mas eu quero saber da seguinte forma, pastores têm empresas, terem fazendas, tá envolvido com negócio A, B ou C, não está indo frontalmente contra a palavra de Deus? Pastor está preocupado com a arrecadação da igreja. Tem que ir tanto, tem que pedir mais oferta, tem que pedir isso, tem que pedir aquilo. É negócios deste mundo. Nós temos que agradar a Deus. A minha função é agradar a Deus. Eu fui chamado por Ele, fui regimentado por Ele. Eu tenho que agradar a Cristo. E como que eu agrado? Vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho. Procurar me fortalecer em Cristo. Eu tenho que fortalecer nele. Então, olha bem, nenhum soldado em serviço permite envolver negócios da vida. Aí você vê hoje todo tipo de coisa. Pastor envolvido com uma série de negócios. Pastores pleiteando na justiça um com o outro, por causa de denominação, por causa de dinheiro, por causa de congregações, por causa de um monte de coisa. Pastor levando templo de denominações na justiça, por questões salariais, e por aí afora vai. Pastores que não têm tempo para ovelha, porque a maior parte do tempo não está no outro trabalho. Ele trabalha ali, ele tem aquilo. Não, porque a função do pastor, na verdade, é ser alimentado, é ser sustentado, sim, pela congregação, pela igreja. Sustentado. E nada mais. O pastor tem que viver pela igreja. Ele é sustentado pela igreja. Mesmo porque a função do pastor está a serviço do reino. Ou seja, 24 horas tem que estar disponível para a igreja. Hoje a maioria das grandes denominações, eu falo com várias pessoas, me falam, o pastor é difícil, eu não consigo falar com o pastor da igreja. É muita gente, ele não tem tempo. Tem que marcar com a secretária, daí 1 mês, 2, 3, 4 meses. Não existe isso. Pessoa, ovelha, está com problema hoje, ela quer falar hoje, ela quer resolver o problema hoje, ela tem uma necessidade agora, imediata. Esse negócio depois não existe. Por isso a necessidade de estar a serviço do reino. A minha função, a função de todos é agradar ao Senhor. Versículo 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Se eu não praticar, se eu não viver aquilo que o Senhor determinou, eu não vou obter salvação, eu não vou receber minha vitória, que é a minha vitória, que é a promessa, que é a salvação em Cristo Jesus. Se eu não ensinar o evangelho verdadeiro, se eu não pregar o evangelho verdadeiro, se eu não participar do sofrimento de Cristo Jesus, eu não vou ser coroado. Eu não vou receber o prêmio da vocação. E agora aí tu falando, pastor, para todo mundo. Não adianta você falar, olha, eu vou na igreja. Eu oro. Eu rezo, eu canto, eu faço isso, faço aquilo. Se você não estiver vivendo o evangelho, se você não estiver praticando o evangelho, se você não estiver se fortalecendo em Cristo Jesus, você não vai receber o prêmio. Você não vai receber a vida eterna. Tem que ter esse entendimento. Pastor, mas eu estou sofrendo demais. Às vezes estou falando com a pessoa, várias vêm falar comigo, pastor, mas meu sofrimento é muito grande. Eu digo, olha para trás, olha ao lado, você vai ver pessoas sofrendo muito mais do que isso, mas permaneça firme. Permaneça no Senhor. Não vem ficar preocupado com sofrimento, não. Todos nós sofremos. Cristo sofreu muito mais do que nós. Então várias pessoas falam, pastor, mas eu não vejo você reclamando. Não tem que reclamar de nada. Eu tenho que glorificar o Senhor. Problemas eu tenho? Tem. Igual qualquer um, talvez até muito mais do que muitos de vocês. Muito mais, mas eu não tenho que reclamar, eu tenho que glorificar o Senhor.
Agora algumas pessoas, não, pastor, eu estou sofrendo, não aguento. Você é carnal. Você não conhece a Cristo, você não está fortalecendo em Cristo. Pastor, meu marido me deixou, é muita humilhação. Minha mulher me deixou, é muita humilhação, não aguento, eu vou desistir. E você não se converteu, você é mundano, mundana. Você não se fortaleceu e nem quer se fortalecer em Cristo Jesus. Porque quem quer se fortalecer, fala, não, eu sei que o meu compromisso é com o Senhor e eu vou lutar até o fim. E quando nós tomamos essa decisão, buscamos força no Senhor, nos fortalecemos nele, com certeza nós vencemos. Não tem outra alternativa. Versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Pastor, errado. Já vi pessoas reclamar. Não, e vários, né? Não, pastor tinha que trabalhar, arrumar um trabalho para se sustentar. E você, quando precisar do pastor? E quando tiver uma doença na sua casa, um parente doente, uma morte na sua casa? E quando você precisa de um conselho, de uma orientação? E quando você está precisando de oração, você vai recorrer aonde? Quando você precisa de um conselho? Não, porque a função do pastor, volto a insistir, é estar sim na igreja, para a igreja. E ser alimentado pela igreja. Ser alimentado, ser sustentado, só isso. Porque ele não pode se envolver com coisas do mundo. Não, um trabalho profano, não. Montar uma empresa, não, um negócio, não. O negócio do pastor é servir a Deus. É servir a Deus. É um soldado. Um soldado não se envolve com um negócio desse mundo, não. Soldado não arruma outro emprego, não. Um soldado não arruma... porque eu fui convocado e eu não tenho salário, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que arrumar um negócio, não. Você é um soldado. Então nós somos chamados como soldados de Cristo. Versículo 8. Recorda-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Descende de Davi, segundo o meu evangelho. Olha, pensa direitinho. Pensa em Jesus. Jesus ressurreto, não aquele que morreu. Jesus morreu, agora pensa nele, o ressurreto. O Jesus que está vivo, vivo para sempre. Aquele que ressurgiu, ressuscitou dentre os mortos, né? Que segundo a palavra ele era descendente, né? Terreno, né? Carnalmente, de Davi. Mas se nós formos falarmos sobre isso, seria um estudo muito prolongado, mas isso sim é explicado de uma forma para justificar a maneira carnal de Jesus na Terra. Mesmo porque José era descendente, sim, de Davi, né? Da família da herança lá de Davi. Mas José não era pai de Jesus. José veio ser marido de Maria, mas não pai de Jesus. Esse é outro assunto. Outro dia nós falamos sobre isso, explicamos sobre isso. Segundo meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Fala, olha, por causa do descendente segundo o meu evangelho, do evangelho de Jesus Cristo, pelo qual eu sofro, Paulo falando, a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo foi preso não uma, mas inúmeras vezes como o pior do bandido, um criminoso. Paulo foi espancado em praça pública várias vezes. Levava
39 chicotadas, porque a lei permitia só isso, era 40 menos uma, ou seja, 39. Porque a maioria das pessoas, eles acreditavam que não suportaria mais de 40 chicotadas. Então, várias vezes, imagina a humilhação. Um homem de Deus sendo preso, espancado, ali, chicoteado. Eles ainda tiravam, rasgavam ali a camisa, a parte de cima, ali para as costas nua, a pessoa presa no tronco ali e chicotada. Ele fez, só por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Só por causa do Evangelho de Jesus Cristo, várias vezes. E várias vezes ele foi preso. No final ele terminou na cadeia, quando foi executado lá em Roma. Mas ele não estava triste, ele não estava lamentando. Ele falou, olha não, recorda de Jesus. Não que eu te mostro. Recorda de Jesus, pelo qual esse evangelho, que eu me fortaleço nele, quero que você se fortaleça nele, o evangelho da verdade, o evangelho da cruz, o evangelho que Jesus morreu, ressuscitou, este aí. Que a palavra de Deus não está algemada, não. A palavra de Deus não está presa, não. Eu vou preso, eu fico preso por causa da palavra de Deus, mas a palavra não fica presa. Que é bem da verdade, não importa onde nós estejamos, se estejamos aqui, se estamos presos, se eu estou na cadeia, se eu estou na rua, com minha conversa com as pessoas, eu vou falar quem é Jesus, vou falar quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz. E qual que é a promessa dele? Evidentemente que hoje em dia a maioria das pessoas não querem ouvir, não querem saber quem é Jesus. Eles querem outro Jesus. Querem um Jesusinho de bênção, de cura, de só vitória. Um Jesus de prosperidade. Não esse Jesus aqui de sofrimento, que Paulo está falando, sofre comigo. Versículo 10. Por esse motivo suporto todas as aflições, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Eu sofro por eles. Quais são os eleitos? Já aquelas pessoas que querem Jesus, ouvem Jesus, ouvem este evangelho, aceitam esse evangelho. É por causa dele que nós sofremos. Por quê? Porque a maioria querem ouvir a verdade. Esses que querem, digo a maioria, os eleitos, as eleitas, querem esse evangelho. Mas não tem hoje lugar para ouvir. Elas não procuram. Então, Paulo está falando, olha, por amor dos eleitos eu tenho que pregar esse evangelho. As pessoas ouvem, foi na cadeia, em qualquer lugar que ele pregava. Por amor a essas pessoas, ele sofre. Para que eles também alcancem salvação. Por que nós temos que pregar esse evangelho? Porque tem almas para serem salvas. E estão sendo enganadas pelos falsos evangelhos, pelas mentiras, pelos enganos. E se não vir, se o Senhor não nos enviar para pregar esse evangelho, pregar a verdade, para abrir os olhos dessas pessoas, elas vão acabar se perdendo. Se o Senhor nos envia e eu prego um outro evangelho diferente, eu vou ser responsabilizado por cada alma que se perdeu. Então eu tenho que pregar este evangelho. Eu tenho que me fortalecer em Cristo. Como Paulo diz, por esse motivo suporto todas as aflições, não importa, todas as aflições, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Esse é o versículo 11. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, o que é? A palavra é fiel por quê? Se nós morremos com ele, o que é morrermos com Cristo? É você morrer para o mundo. Se você está vivo no mundo, não está preocupado em desfrutar, está preocupado com os negócios dessa vida, com prazer e tudo mais, você está vivo no mundo.
Agora, quando você morreu, eu morri em Cristo, com ele também você viveu. Por isso eu sempre falo, a necessidade de nós mortificarmos a nossa carne. Mortificar a nossa carne. Porque aí nós viveremos com Cristo. Assim como nós morremos para o mundo, nós com ele nós vamos viver, nós vamos ter vida eterna. Mas se perseverarmos com ele, porque nessa luta, nessa aflição, nessas batalhas, se nós perseverarmos com ele, nós igualmente vamos reinar, nós reinaremos com ele. Agora, quando nós o negamos, ele também nos negará. Quando nós negamos pelas atitudes, pela nossa desobediência, por amor ao pecado, por tudo mais. Ele também nos nega. Vai dizendo naquele grande dia, afasta de mim por não vos conheço. Mas se somos infiéis, como nós somos, eu vejo pessoas falando, Cristo é fiel, sim, ele é fiel. Nós somos infiéis. Entretanto, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Não é fiel a nós, não. Ele é fiel à palavra dele. Agora tem uma música idiota aí. Tá, não é louvor, não, uma música idiota. Cristo é fiel a mim. Mentira. Ele não é fiel a nenhum de nós, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel ao evangelho dele. Por que Cristo vai ser fiel? Nós somos pecadores errantes. Ele é fiel à palavra dele. Nós temos que aprender a nos fortalecer em Cristo Jesus. Eu li 2 Timóteo, capítulo 2, até o versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.